Então, o primeiro suplemento que eu posso falar aqui é a vitamina B1, a tiamina, né? Ela ativa uma enzima, tá? Essa enzima se chama gliceril aldeído desidrogenase, tá? O GAPDH. Gliceril aldeído desidrogenase. Então, essa enzima evita que dê instabilidade de açúcar no sangue. Com a falta dessa enzima, se essa enzima estiver em falta, pode ter várias complicações diabéticas, como a cegueira. Então, essa instabilidade de açúcar que é ruim, dando picos de insulina, né? Aumenta a glicose, diminui, aumenta. Por isso que uma pessoa que come muito carboidrato, ela não consegue fazer um jejum intermitente, por exemplo. Por quê? Porque tem hipoglicemia. Precisa do carboidrato a toda hora, ficar comendo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Por quê? Porque a glicose entra tão rapidamente na célula que ela fica sem energia. Por isso que tem que substituir, né? Mais gordura, menos carboidrato. Mas não em excesso também, porque, como eu expliquei, também pode virar glicose. Segundo suplemento é a niacina, o nicotinamida, tá? Que é a B3. Então, a B3 quebra e metaboliza gorduras, é importante para a respiração dos tecidos, porque gera oxigênio, também quebra o glicogênio, que é a reserva de energia que eu expliquei para vocês, né? Então, ela ajuda a quebrar. Quando tem muita glicose, aí é armazenado na forma de glicogênio. Quando, por exemplo, a pessoa já pratica exercício, não come muito carboidrato, uma hora vai baixar esses níveis de glicose e tem a reserva do glicogênio. Então, ela faz esse equilíbrio. Ela quebra o glicogênio em forma de açúcar nos músculos e fígado, onde tem mais, né? Não deixa também ter muito estoque para não haver excesso. E a B3 também regula a insulina em níveis saudáveis. Qual que é o nível saudável de insulina? Entre 3 a 5, né? Não é 15, 20. Aí a gente tem outra vitamina, que é a biotina, a B7, tá? Então, olha como as Bs são importantes. A B7 melhora a tolerância à glicose, né? Melhora seu metabolismo, ajuda a reverter neuropatia diabética, né? Aquela que eu falei, que começa a ter amputações, porque não tem irrigação e não tem inervação nas extremidades, na ponta dos dedos dos pés, das mãos. Depois tem o picolinato de cromo, que eu uso bastante, melhora a tolerância à glicose, né? Melhora também seu metabolismo, ajuda a reverter a neuropatia também, desculpa, melhora a sensibilidade dos receptores da insulina, né? Então, os receptores ficam mais sensíveis, a insulina entra melhor na célula, melhora o transporte da glicose, estabiliza a insulina, né? Em níveis adequados, e aumenta os níveis também da insulina, se precisar, né? Depois tem o vanádio, né? O vanádio, o picolinato e o vanádio são doses pequenininhas, em micrograma, tá? E o vanádio, enquanto o picolinato aumenta a insulina, o vanádio é um mimetizador da insulina. O que quer dizer mimetizador? É um imitador, ele imita a insulina. Ele diminui os aminoácidos no fígado, onde a glicose é formada pela gliconeogênese hepática. Então, lá no estoque lá do glicogênio, ele também diminui, né? Muito aminoácido que vai formar muito glicogênio. E evita a instabilidade do açúcar, porque essa instabilidade, sabe o que ela faz? Ela danifica o DNA, né? Então, olha só, problema no DNA. Isso é muito sério, né? Aí tem outros, né? Como o fenogrego, o ômega 3, eles diminuem o triglicerídeo. E também o ômega 3, como eu já havia falado, aquelas Tiger Johnson, aquelas grampinhos que prendem um enterócito no outro, que a parede do intestino tem que ficar assim, toda juntinha, eles são destruídos muitas vezes pelo trigo, né? Quem come glúten. Então, essas ligações são destruídas e o ômega 3 reconstitui, regenera essas ligações. Tem também o bitter melon, que é o famoso melão de São Caetano. Ele é antiparasitário, inclusive, mas ele também diminui o açúcar no sangue. Perguntaram aí da berberina, né? Ó, a berberina
perguntar da berberina com ácido alfa-lipoico. A berberina ela ativa o AMPK. O AMPK é uma substância que participa do ciclo metabólico, né? Controla a forma de produção de energia. Então, a gente tem que ativar o AMPK. Controla o metabolismo de lipídios e também dos carboidratos. E a berberina, ela melhora a função da leptina, que é o hormônio da fome, da saciedade, né? Quando tem muita leptina, tem resistência à leptina também, é igual à insulina. Então, é assim, a pessoa está comendo. Quando os níveis de leptina estão bons, ele é ativado, a pessoa para de comer. É o hormônio da saciedade, saciou. Mas quando a pessoa é obesa, já perdeu, já tem resistência a esse hormônio, ele nem funciona mais. A pessoa não para de comer. Não tem um limite, porque não funciona mais a saciedade. E a berberina também controla a grelina, que é o hormônio da fome, tá? Então, o hormônio da fome também tem que estar baixo. Se estiver alto, a pessoa vai ficar toda hora com fome. E, além de tudo, ela também controla os níveis de insulina, melhorando a sensibilidade e diminuindo a produção de glicose lá no fígado, né? Na forma de gliconeogênese, que a proteína vira glicose, ou a própria glicose é acumulada lá. E a frutose, né? Da fruta também. E ela também regula a flora intestinal, diminuindo a impermeabilidade. Ó, a berberina com ômega, ótimo para o intestino, né? Então, são esses suplementos. Tem mais, né? Tem outros aí que podem até ajudar, mas tudo começa na transformação alimentar. Então, como eu falo, o diabetes é uma doença alimentar, tá? Nutricional. Tem que saber comer, né? Não dá para ficar aí se entupindo aí de carboidrato e tudo que é em excesso, até gordura em excesso faz mal, proteína em excesso faz mal, tem que ter um equilíbrio, né? E esses carboidratos refinados são os piores, né? Certo? Olha que pergunta interessante da Maria Joana. Quando a glicose e a insulina estão baixas e a hemoglobina glicada não abaixa, 5,7. 5,7 de hemoglobina glicada já é pré-diabético, né? Como eu falei, a hemoglobina glicada é a média de 3 meses. Então, de repente, a pessoa mudou a alimentação há 15 dias, vamos supor. Então, a insulina, a glicose deu baixa. Mas a hemoglobina glicada ainda está mostrando lá atrás, porque ela faz uma média dos últimos meses. Então, é aconselhável repetir daqui mais uns 2 meses para ver se ela baixou, tá? Porque ela ainda está refletindo valores anteriores. Ó, da Eliana, tá 93 a glicemia, levemente alta, hemoglobina 5,3, o ideal é 4,9, 5, tá um pouquinho alta, a insulina tá no limite, mas nada assustador, né? Você tá lá, né? Só melhorar mais um pouquinho que já fica no valor ideal. Então, berberina não é só bom para diabético, pré-diabético, é bom para o coração também. E é um suplemento ótimo para o coração, tá? Então, o diabetes não é assim, tem problemas, é morte mesmo, né? Porque a gente está acostumado, diabético, toma lá o remedinho e fica dosando a glicose, mas tem gente que perde a perna, fica cego, e já viram pé diabético que nunca cicatriza? Olha aí a Rosa, 2 irmãos dela já amputaram as pernas, um deles faleceu, estou falando. É uma doença muito séria que ocasiona outras. Quais os exames para saber? Glicose, é de praxe. Glicose, só que, como eu falei, só a glicose não quer dizer nada. Às vezes a glicose está boa e a insulina está lá no alto. Então, glicose, insulina, pré e pós-prandial, tá? Jejum e pós-prandial, hemoglobina glicada, tá? Então, esses pelo menos tem que pedir. Insulina, glicose pré, antes de comer e depois de comer, porque às vezes antes de comer tá boa, depois que come vai lá para cima e não consegue diminuir. A hemoglobina glicada, para dar a média aí dos últimos meses, e a insulina, e a resistência insulínica. Aliás, tem um professor meu que ele fala assim, eu nem peço a insulina, eu só peço a resistência à insulina.
Porque se está com resistência à insulina, já é diabético, já tem insulina alta, né? Faz até sentido. Que alimentos o diabético não pode comer? Então, carboidratos simples e até os complexos, viu? Se tiver muito alto aí, até os complexos, até batata doce, mandioca, fruta. Olha eu falando da fruta, né? Fruta, só ficar com o abacate, coco, fruta vermelha, tirar as outras. Bebidas, né? Refrigerantes, tudo que vai, açúcar, lógico. Porque a bebida pode ser que vocês acham que não tem açúcar, mas tá lá, né? A é diet, tem adoçante, dá na mesa, né? Quais os melhores carboidratos complexos para baixar mais a insulina e a glicada? Porque já faço a low carb. Então, você deveria fazer a cetogênica, né? Se não está baixando com a low carb, tem que tirar essas raízes. Embora na low carb não entra, né? Low carb não entra raiz. Então, a mandioca, o cará ainda vai. O inhame também tem um índice glicêmico baixo, mas batata doce, tudo isso tem que tirar. As farinhas também tem que tirar. Porque farinha aumenta a glicose, aumenta a insulina, porque já é o alimento processado. Mesmo farinha boa, farinha de mandioca, farinha de amêndoa, se bem que a amêndoa é mais oleaginosas, né? Mais gordura, a mandioca é carboidrato. Mas as farinhas, em geral, não é para ficar comendo toda hora, não. Banana não, né, dona Elis Regina? Banana ou quais desglicantes naturais? Só se for a biomassa de banana verde. Essa é amido resistente, essa não sobe insulina. Agora, a banana não, né? O fubá não, né? Para diabético, não. E o milho é transgênico, né? Tem que ter cuidado com isso também. Então, a Flávia está comendo o tempo todo, se tem alguma coisa que inibe essa fome. O picolinato de cromo inibe essa compulsão alimentar, principalmente por doce. Porque quem tem propulsão com doce, quer comer muito doce, é falta também de dopamina, é falta de neurotransmissores do bem-estar. Então, ela quer recompensa, né? Recompensa, quer ter prazer e vai e ataca a geladeira, principalmente o doce. Então, é problema de neurotransmissores também, que muitas vezes é problema intestinal, porque é o intestino que fabrica serotonina, dopamina,